Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Vinícius Licurgo e como eu não vou conseguir participar da apresentação do dia 22, então eu deixei esse vídeo gravado para explicar um pouco sobre o trabalho que meu grupo desenvolveu durante esse semestre. Então eu sou do grupo 11, grupo que tem eu, a Ingrid, o Pedro, a Giovana e o Andrei. O nosso tema ele foi sobre o impacto social das inteligências artificiais. Então a nossa reflexão no trabalho era como a IA vai impactar na forma como nos organizamos e agimos em sociedade. Então, para ficar mais fácil de entender, eu dividi essa apresentação em 3 tópicos, que foram o impacto que a IA teve no passado, as transformações que estão acontecendo agora com o uso das tecnologias e como a inteligência artificial vai impactar no nosso futuro. Então, explicando um pouquinho sobre o tema e falando sobre o histórico, a inteligência artificial ela é um campo da ciência da computação que se dedica ao estudo e ao desenvolvimento de máquinas e programas computacionais capazes de reproduzir o comportamento humano na tomada de decisões. Então, na realização de tarefas, desde as mais simples até as mais complexas. Um dos principais nomes das ciências e considerado o pai da computação é o Alan Turing. Ele escreveu um estudo dos mais complexos do período sobre o tema, que foi o artigo Computadores e Inteligência, que foi publicado em 1950. Ele foi o primeiro a mencionar o termo inteligência artificial. Nele, o Turing propôs um teste para avaliar se as máquinas possuem a capacidade de emular o pensamento humano e de se fazerem passar por uma pessoa ao ponto de confundir quem as questiona. Essa tese ficou conhecida como o jogo da imitação. Então, o surgimento da IA ele causou um impacto significativo em diversas áreas, envolvendo a maneira como as tarefas foram realizadas e impulsionando os avanços tecnológicos. Falando agora um pouco sobre o presente, a IA ela continua tendo um impacto significativo na sociedade, como, por exemplo, na área da assistência médica, incluindo diagnósticos médicos, descoberta de medicamentos, monitoramento de pacientes e assistentes virtuais de saúde. Os algoritmos IA eles são capazes de analisar grandes conjuntos de dados médicos, como imagem de exames, registro de pacientes e dados genômicos, para ajudar médicos a fazer diagnósticos mais precisos e desenvolver tratamentos personalizados. Outro ponto bem importante são os assistentes virtuais, como por exemplo a Siri e a Alexa, que estão cada vez mais presentes em nossos dispositivos e residências. Esses assistentes, eles utilizam a IA para compreender e responder a comandos de voz, fornecer informações, realizar tarefas e até mesmo controlar outros dispositivos conectados. Além disso, os chatbots, eles são amplamente usados em sites e aplicativos para fornecer suporte ao cliente de forma automatizada. A inteligência artificial ela também tem um impacto significativo na área da educação, como por exemplo a chamada aprendizagem personalizada, onde ela permite o desenvolvimento de sistemas de aprendizagem personalizados, nos quais os alunos eles podem receber conteúdo educacional adaptado às suas necessidades individuais. Isso porque os algoritmos IA eles podem analisar dados sobre o desempenho dos alunos, motivados de aprendizagem e estilo cognitivo para fornecer recomendações de recursos educacionais e atividades que atendam às suas necessidades específicas. Também tem um impacto significativo no setor financeiro, nas análises de dados e nas tomadas de decisões. Isso porque a IA ela é usada para analisar grandes volumes de dados financeiros em tempo real. Falando agora um pouco sobre o impacto da IA no futuro da nossa sociedade, para imaginar como será esse cenário, o nosso grupo propôs 3 perguntas através de um formulário que enviamos para as turmas. As 3 perguntas que fizemos foram: a inteligência artificial ela vai de fato mudar o futuro? Quais são os riscos que esse futuro poderia provocar? E também outra pergunta foi: você gostaria que este futuro realmente acontecesse? Fizemos uma análise de todas as respostas que recebemos, e assim o nosso grupo imaginou que este será o futuro da sociedade, onde sim a inteligência artificial ela tem o potencial de mudar significativamente o futuro, uma vez que ela já está impactando diversos setores e áreas das nossas vidas.
e o seu papel ele continuará a se expandir à medida que a tecnologia evoluir. As opiniões das pessoas em relação à inteligência artificial, elas podem variar. Algumas pessoas são entusiastas e estão animadas com o potencial da IA para melhorar diversos aspectos nas nossas vidas, como eficiência, conveniência e acesso a serviços personalizados. Estas acreditam que a IA elas podem trazer avanços significativos em áreas como medicina, transporte, educação e muito mais. Por outro lado, algumas pessoas elas têm preocupações e reservas em relação à IA. Elas podem se preocupar com questões de privacidade e segurança, temendo que a coleta e o uso dos dados pessoais pela IA possam ser invasivos. Além disso, a automação impulsionada pela IA também pode gerar preocupações sobre o impacto na força de trabalho, com o receio de que a substituição de empregos por máquinas cause o desemprego e a desigualdade social. É importante reconhecer que as atitudes em relação à IA podem variar de acordo com o contexto cultural, social e individual. Além disso, a percepção da IA também pode ser influenciada pela compreensão e reconhecimento de que as pessoas têm sobre o assunto. E para que a IA ela seja bem-sucedida e aceita pela sociedade em geral, é necessário um diálogo aberto e inclusivo sobre os seus benefícios e desafios. É fundamental envolver as pessoas nas discussões sobre o desenvolvimento do uso da IA, bem como estabelecer regulamentos e diretrizes éticas para garantir sua implementação responsável e benéfica. Bom, pessoal, então esse foi o nosso trabalho. Eu espero que vocês tenham gostado. Foi muito importante para a gente. Esse semestre a gente aprendeu diversas coisas. O Core Curriculum ele foi muito importante assim, para abrir a nossa mente em relação à inteligência artificial, e também as aulas de inglês elas deram bastante embasamento técnico para a gente na área. Então, eu espero que tenham gostado, e esse é o nosso trabalho. E obrigado pela atenção.